Olá a todos, bem-vindos à Escola de Governo da Evoluta. Hoje nós vamos tratar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. Com a gente o especialista Charles Vinícius, atua na área de assessoria e gestão pública, tem formação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no curso de Administração Pública, e com ele a gente vai tratar sobre um guia para evitar passivos e gerar eficiência sobre o tema. Charles, tratando sobre Estatuto de Servidores, acho que o ponto inicial seria o regime jurídico, correto? Eu gostaria que você iniciasse falando a respeito sobre isso, quais são as diferenças e quais os pontos de atenção, especificamente iniciando sobre o regime. Bom, Kaique, é um prazer estar aqui em mais um curso da Escola de Governo da Evoluta. Mais uma vez, uma temática extremamente importante e relevante para os nossos municípios, né? Já estivemos aí falando sobre reforma administrativa e hoje sobre o Estatuto dos Servidores, que eu acho que é mais um curso que complementa bem essa temática de pessoal nos municípios. A Constituição Federal de 88, né, Kaique? Ela, a partir da promulgação da Constituição, ela permitiu com que o ente federado, né, os municípios, os estados, eles estabelecessem o regime próprio de contratação, o regime jurídico próprio, né? Então, não mais obrigatoriamente os servidores públicos precisariam seguir o vínculo seletista. Por quê? Por diversas razões, né? A CLT ela é muito focada no funcionalismo privado, né? No setor privado, nas relações de trabalho de empresas e empregado. E os municípios, eles têm, além de características próprias, né? O serviço público também tem suas características. A gente tem a presença da estabilidade no serviço público que a gente não tem na iniciativa privada. Então, uma série de fatores e características levaram a essa possibilidade para os municípios. Então, a grande diferença, né, é que a gente tem, então, o que é interessante, que muitas vezes os municípios não percebem, né, que a Constituição ela autorizou a instituição desse regime, ela não obrigou, na verdade. Então, a gente tem hoje municípios que ainda são completamente CLT, a gente tem os municípios que já são estatutários e a gente tem alguns casos que são um pouco mais problemáticos, né, que a gente chama de regime híbrido, que parte dos servidores é CLT, outra parte estatutário, e esse é uma forma que a gente vai ver ao longo do curso aí que não é a mais interessante, não fica interessante, mas a tendência do que a gente tem visto aí nos municípios, no funcionalismo, é a migração de regime do seletista para o estatutário. Existem uma série de vantagens, né, tanto para os servidores quanto para o ente público, para o setor público, para os municípios. E a gente vai abordar esses aí ao longo do tema, né, do nosso curso. Mas a gente tem algumas questões-chave, Kaique, da migração do regime. A primeira, eu acho que é a que sempre é até mais colocada em discussão, né, é a questão da competência para julgar as questões trabalhistas. Na CLT, quando o regime é seletista, a Justiça do Trabalho é quem julga as ações, as causas, né, as relações ali entre patrão e empregador. No regime estatutário, essas ações elas saem da Justiça do Trabalho e vão para a Justiça Comum. Então, toda a ação de servidor contra município ou vice-versa, quem vai julgar é a Justiça Comum. E aí a gente tem a primeira grande diferença, né? Porque na Justiça do Trabalho, ela é sempre com um olhar mais pró-empregado, né? Bem nessa ideia da CLT mesmo. Na Justiça do Trabalho, ela tem uma tendência a ser mais neutra, a balizar mais as questões. Então, principalmente do ponto de vista dos gestores públicos, dos municípios, é muito interessante, porque os pesos e medidas eles se equalizam um pouco mais. Então, os municípios, inclusive, têm adotado muito, né, o regime estatutário para fugir de todos aqueles problemas trabalhistas, de dívidas gigantescas aí com servidores que vão cada vez mais comprometendo os cofres públicos, né? A gente sabe que a legislação do município, às vezes,
ela fica brecha porque é troca de gestão, então descontinuidade, e aí vai para o legislativo, muitas vezes uma emenda ali que acaba, né, no eventual julgamento pendendo mais para o servidor e onera demais os cofres públicos. Então esse já é uma grande tendência aí dos nossos municípios. Tem a questão financeira também, né? No regime seletista, a gente recolhe o FGTS dos servidores, mesmo, né, o servidor tendo estabilidade. Então, até nem faz muito sentido, porque o servidor ele não vai ser demitido por justa causa, ele não vai só por justa causa, né? Um processo administrativo disciplinar, enfim, aí de toda forma ele não vai ter esse direito. Então, não faz sentido muitas vezes o FGTS. Então, aqueles 8% que o município recolhe, numa mudança de regime pré-estatutário, ele pode reverter esses recursos para outros benefícios do servidor, para reajuste de salário, para concessão de gratificações, bonificações, recurso que você tira ali da poupança e de fato coloca ali para o servidor perceber, receber esse recurso ao fim do mês. Então também é um ganho muito interessante, né? Agora, um dos maiores mitos, né, digamos assim, a gente tem 2 grandes mitos que o pessoal sempre tem dúvidas quando a gente está tratando dessa temática. O primeiro é a Previdência. Muitas vezes o município, o pessoal acredita que para ter a mudança do regime, né, de seletista para estatutário, também precisa mudar a Previdência e criar a Previdência própria. E isso não é uma verdade. Os municípios eles podem ter o regime jurídico próprio, estatutário, e seguir o regime geral da Previdência. Então isso é excelente, né? Porque a gente sabe que é difícil nos municípios a gente ter o regime próprio de Previdência, tem que ser muito bem gerido, tem que ter muito bons economistas, senão pode comprometer a Previdência do servidor no futuro. Então esse é o melhor dos mundos, né? Você mantém aqui o seu regime jurídico, estatutário, mais Previdência, regime geral, e recolhe para o INSS, todos aqueles afastamentos do INSS continua normalmente. E uma outra, né, inverdade que o pessoal sempre teme muito, os servidores sempre temem, vem o sindicato muitas vezes, é com a estabilidade. Muitas vezes eles acreditam que mudar para o regime estatutário vai perder estabilidade. Não. A estabilidade ela é garantida pela Constituição Federal, né? Prestou o concurso público, decorreu lá o seu período probatório, passou no estágio probatório e adquiriu estabilidade, não é o regime jurídico que vai mudar isso. Então, a gente tem essas questões aí que permeiam principalmente esses temas, né? E a questão de contratação, concurso público, continua a mesma coisa. Vai entrar através do concurso público, nos termos da lei e dos editais. E, claro, para os servidores temporários, aqueles que a gente contrata, né, para eventualidades, aí sim o processo seletivo continua normal também. E aí, para eles, o próprio estatuto a gente pode definir quais regras se aplicam. Porque, lógico, né, para o servidor efetivo, a gente tem uma vida funcional aqui, a gente tem uma dedicação maior ao serviço público. Para aqueles servidores temporários é uma dinâmica um pouco diferente, mas eles podem estar vinculados aqui ao regime estatutário também. Aí são amarrações ali que a gente faz, porque eles sim recolhem o FGTS, né, para a Previdência, enfim. São questões específicas que dá para se trabalhar também. E, inclusive, os servidores comissionados também podem ser submetidos ao regime estatutário. Claro, nem tudo, né? Aí a gente vai fazer essas transições. O estatuto para os servidores no geral, para o quadro efetivo, mas também dá para utilizar as regras aqui, principalmente no que tange a direitos e deveres, né? Tanto para os servidores temporários quanto para os comissionados também. Então, o estatuto ele pode ser aí um grande instrumento gerencial aí para o funcionalismo. E, de fato, né, evitar muitos passivos, muitos precatórios. A gente vê prefeitos que estão assumindo aí, tem precatórios gigantescos, né, de passivos de pessoal. Então, um estatuto moderno, atualizado, vai fazer toda a diferença para evitar esses problemas e, claro, além de gerar eficiência. Utilizar o estatuto como uma ferramenta gerencial para motivar servidor, para cobrar servidor,
para ter servidor comprometido com a administração pública sendo beneficiado e aqueles servidores que não têm esse compromisso com o serviço público, né, com o poder público, ser cobrado à altura. Então, ter um estatuto moderno vai fazer toda a diferença. O que a gente vê hoje, né, como os municípios que são estatutários, muitas vezes o estatuto é lá de 89, 90, 91, quando, né, a Constituição autorizou essa nova normativa. E como a gente sabe que tanto a Constituição vai mudando, quanto decisões trabalhistas e relações de trabalho também vão mudando muito ao longo do tempo, esses estatutos estão muito defasados. Então, muitas vezes, você não consegue conceder um benefício ou um direito para o servidor. Muitas vezes, a gente tem um processo administrativo disciplinar que ele se perde porque o procedimento ali que está previsto em lei já não é o mais adequado, então o servidor entra na justiça e ganha, né? Anula esse processo administrativo. Muitas vezes a procuradoria ou a assessoria jurídica precisa fazer uma defesa e não tem elementos nesse estatuto, tudo porque ele já está muito defasado. Então, fazer uma atualização do estatuto para trazer todas as regras hoje que 2024 são consensos, julgados, jurisprudências, é fundamental. É fundamental e tem muita coisa aí que dá para ter no estatuto. Hora extra, banco de horas, gratificação por desempenho, avaliação de desempenho que a gente vai falar mais à frente, a própria questão do estágio probatório ser muito bem regulamentado, processo administrativo disciplinar ser regulamentado, municípios onde muitas vezes a condição financeira do município não é a ideal para dar aumento de salário, dá para trabalhar muito bem no estatuto, concedendo direitos, porque embora talvez o servidor não tenha um salário muito elevado, mas dá para garantir direitos aqui para o bom servidor e conseguir ter uma vida funcional ali bem interessante para poder cobrar o servidor e para poder também motivar esses servidores. Então, essa temática é extremamente interessante, né, para a gente trabalhar e a gente discute mais à frente aí todos esses pontos que a gente pode trazer para um estatuto bastante moderno e eficaz, evitando os passivos e gerando aí eficiência para os gestores. Excelente. Charles, acho que nesse primeiro momento, no primeiro módulo, ficou claro o quanto um estatuto atualizado é uma ferramenta estratégica para o melhoramento da administração pública. Muitos dos nossos alunos, nesse momento, são pessoas que foram eleitas ou muitos são gestores que tiveram no seu primeiro período que estabilizar o município administrativamente, orçamentariamente, e que agora estão tendo a oportunidade de visualizar o alcance que o Estatuto pode dar no melhoramento da gestão. A gente vai avançar em cada um dos pontos que você trouxe até o próximo módulo.